todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declara comigo mais uma vez isso: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Então declare: quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Então declare: quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome Ele é, sobre todo nome é o seu. Declare isso na sua casa: Tu és digno de louvor. E eu cantarei, e eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Erga a sua voz em adoração e declare: sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, e eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Por isso declaramos: quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Erga a sua voz em adoração e declare isso: quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por isso declaramos: então minha alma canta-te, Senhor. Grande
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite, Igreja de Caraí. Mais um domingo aqui juntos, tendo o privilégio de adorar ao nosso Deus. Que essa seja mais uma noite de adoração, de louvor ao nosso Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Para você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa casa. Que você comece a criar expectativa no seu coração, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará aí no seu lar nessa noite, amém? Vamos adorar juntos. Que a paz do Senhor, que o amor dele te encontre nessa hora. A paz que excede todo entendimento. Vem, Senhor, sobre nós. Nós queremos mais. Mais o teu amor, mais a tua graça. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Então declare que amor é esse. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Sobre nós com teu amor, amor que cura. Declare isso, tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh,
vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu declaro: quero conhecer-te, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Então declare: nada vai, oh, e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Declare mais uma vez: nada vai, oh, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, 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 e ninguém pode ocupar teu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Então declare: que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, para mim. Então declare: quero conhecer-te, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Sabe por quê, querido? Esse lugar é no Senhor. Declara isso comigo. Esse lugar é no Senhor, onde você encontra paz, onde você encontra refúgio. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor, onde você encontra graça, onde você encontra perdão. Oh, é só em ti, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Declare isso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Graça e paz, amados. É com alegria que nós estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra, para pensarmos a respeito de verdades que o texto bíblico aponta para a gente, a fim de que a gente enfrente as dificuldades da vida, a fim de que a gente possa viver melhor. E como eu falei no domingo passado,
nós temos aqui, no local onde temos nos encontrado como igreja de Cristo, nós estamos preparando algumas surpresas, já aguardando o dia do retorno, já aguardando, esperançoso no Senhor, o dia que tudo isso vai acabar e que nós estaremos novamente juntos. Portanto, eu quero mais uma vez agradecer por sua fidelidade na contribuição dizimal e convidando você a que não perca essa fidelidade, a que você se mantenha fiel nos dízimos, nas ofertas, a fim de que as surpresas possam ser mantidas, a fim de que a gente continue melhorando o nosso espaço físico para o momento de nós retornarmos aqui como igreja de Cristo. E assim eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Quero ler com vocês um texto que se encontra em Hebreus 12, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Depois de encorajar os crentes hebreus, apresentando-lhes a galeria dos heróis da fé, o autor aos Hebreus agora mostra que devemos seguir na mesma pegada, pois nós estamos no mesmo percurso, nós estamos na mesma corrida, pois fazemos a mesma jornada rumo a Jerusalém Celestial. E nessa jornada, nessa viagem, nessa corrida, existem obstáculos a serem vencidos, orientações a serem seguidas, ordens a serem obedecidas. E o único caminho seguro para um cristão é prosseguir perseverantemente até o fim, até que nós vençamos a corrida que nos está proposta. O verdadeiro cristão, gente, vive e morre com a sua fé. William Barclay diz, com toda razão, que estamos diante de uma das grandes e mais eloquentes passagens do Novo Testamento. Nesse texto, o autor aos Hebreus nos apresenta algumas orientações, algumas verdades que devem ser observadas diante dessa jornada a Jerusalém Celestial, diante dessa corrida da vida. E a primeira grande observação ou verdade que o autor aos Hebreus nos apresenta se encontra lá na primeira parte do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aqui o autor aos Hebreus nos mostra aquilo que a gente deve considerar diante da jornada nessa corrida da vida. A galeria dos heróis da fé não se restringe apenas aos crentes do passado. Existem diversos, inúmeros crentes que nos dias atuais, pessoas que deixaram legado, ensinamentos, exemplos extraordinários que compõem essa mesma galeria de heróis da fé. E aqueles que venceram essa corrida, venceram a jornada, estão apresentados no texto como se estivessem nas arquibancadas, como uma grande nuvem de testemunhas, como exemplo encorajador para mim e para você. Warren Wiersbe diz que essa nuvem de testemunhas não testemunha o que nós estamos fazendo como se fossem nossos espectadores. Ao invés disso, eles dão testemunho para nós de que Deus pôde vê-los na corrida e os fortaleceu. Ou seja, nos estimula com o seu exemplo. Assim como Deus os viu e os fortaleceu em meio à corrida, o Senhor tem nos visto e nos fortalecido em meio à corrida que temos trilhado.
Essas testemunhas podem nos encorajar nas mais diversas circunstâncias da vida, das mais diversas circunstâncias que estão inseridas nessa jornada. Se você estiver enfrentando problemas com sua família, lembre-se de José, do Egito, e veja como ele vitoriosamente lidou com tudo isso, com toda essa situação. Se você estiver com algum conflito no seu emprego, no seu trabalho, olhe para Moisés e veja como ele superou essas dificuldades. Se você estiver sendo tentado numa retaliação a alguém, veja como Davi passou por isso e como ele enfrentou esse problema. Essa nuvem, essa tão grande nuvem de testemunhas, servem de exemplos para nós corrermos vitoriosamente a carreira que nos está proposta. Portanto, considere aqueles que venceram, aqueles que nos deixaram legado, aqueles que nos deixaram ensinamentos preciosíssimos. Diante da corrida da vida, considerem esses exemplos. Mas o autor continua e nos traz outra verdade, agora nos mostrando aquilo que a gente deve rejeitar nessa corrida. E a parte B do verso 1 nos mostra isso. Diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Se na corrida existe coisas que devemos considerar como a tão grande nuvem de testemunhas, existem coisas que devemos rejeitar. E a palavra aqui, traduzida por peso, significa embaraço, significa estorvo. Portanto, devemos nos desembaraçar de todo embaraço, de todo estorvo. O significado primordial diz respeito de volumes que a gente traz, pesos que a gente carrega, embaraços que se encontram na nossa vida. Um corredor não pode ir para a pista de corrida carregando bagagem extra, carregando peso extra. Da mesma forma, nós, nessa corrida da vida, precisamos deixar o peso de lado. E qualquer coisa que nos incapacita a corrermos da melhor forma possível. Henriksen alerta sobre o fato de que esse peso pode ser o excesso de bagagem que acumulamos, pois quanto mais possuímos, mais desejamos possuir. E talvez isso crie um peso na nossa existência. Calvino diz que o pecado é a carga mais pesada a embaraçar as nossas vidas. Hernandes Dias Lopes diz que o pecado é um embuste, doce no paladar, mas amargo no estômago. Promete vida, mas acaba gerando morte. Mas pensamentos e sentimentos tóxicos também pesam em nossas vidas, ou podem pesar sobre as nossas vidas, podem servir como embaraço nessa corrida. Desde pequenos nós somos condicionados a perceber a realidade da vida de certa maneira. Nossos pais, a escola, nossos amigos, os meios de comunicação, tudo isso nos influencia com a nossa maneira de olhar, de enxergar a vida, seja para o bem, seja para o mal, como uma espécie de programação no nosso computador que é instalado no nosso disco rígido, e parece que às vezes esse programa precisa ser reprogramado, e parece que Paulo entende isso. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, Paulo nos chama exatamente a atenção a respeito dos pensamentos tóxicos, dos sentimentos tóxicos, daquilo que é tóxico na nossa vida. E aí ele nos fornece a orientação, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o autor aos Hebreus continua, trazendo-nos a terceira verdade do texto, coisas que nós devemos observar em meio a essa corrida da vida.
E se ele falou, num primeiro momento, sobre aquilo que a gente deve considerar, num segundo momento, sobre aquilo que a gente deve rejeitar, agora ele fala sobre como devemos correr. Lá na parte C, na última parte do verso 1, o autor diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa corrida não deve ser corrida de qualquer forma, mas precisa ser vivenciada, experienciada com perseverança. E mais ainda nos dias atuais, eu sei que você sabe disso, meu querido, minha querida. A palavra aqui traduzida por carreira também pode ser traduzida por agonia. Ou seja, o texto está nos dando a ideia de que essa corrida com perseverança é uma corrida que deve ser corrida com o esforço agonizante. Uma corrida que exige todo o esforço possível, ao ponto de nos levar à agonia, mas deve ser trilhada com todo o esforço possível. A carreira da vida cristã não é uma escolha minha, não é escolha tua, não é uma escolha nossa, mas é uma proposta do Senhor para nós. Eliot diz, com razão, que é nosso Senhor quem nos inscreve na corrida da vida de fé. É Ele quem nos receberá na reta final e é Ele quem nos acompanha a cada passo da corrida. Nós não estamos sós. Nessa corrida, a desistência é proibida para a gente. Precisamos seguir em frente com perseverança, como o mesmo Paulo, meu amado, que falamos anteriormente, nos ensina. Olha, deixando as coisas que para trás ficam, sigo em direção ao meu alvo, que assim você siga em direção ao seu alvo. Em meio a essa pandemia, você não perca a ideia de que existe um alvo e que precisa seguir em direção a esse alvo com perseverança. Os obstáculos do caminho, ou mesmo as nossas fraquezas, não nos podem tirar dessa corrida. Meu amado, essa pandemia não pode tirar você dessa corrida. O Senhor a tem corrido contigo. A palavra, no original, traduzida por perseverança, dá uma ideia aqui para a gente de uma paciência triunfadora, que não apenas prossegue a despeito das dificuldades, das adversidades, mas aquele que experimenta essa perseverança corre celebrando com cânticos de triunfo. Corre em meio às adversidades celebrando com cânticos de triunfo. Correm em meio à pandemia celebrando com cânticos de triunfo. E eu convido você, meu querido, minha querida, a experimentar essas verdades. Nessa corrida que nos está proposta, passando por esse momento de dificuldades, você corra, você viva, celebrando ao Senhor com um cântico de triunfo. Não importa quais sejam os obstáculos do caminho, não importam as adversidades, não importa se elas têm a ver até mesmo com o Covid-19, não importa quantos opositores enfrentamos ao longo da estrada, não importa quão cansados estejamos da extenuante jornada, precisamos estar determinados a continuar, haja o que houver, venha o que vier, pois estamos firmados e fortalecidos no Senhor. É Ele quem nos fortalece e Ele não nos deixa em nenhum momento da nossa jornada. E para encerrar, o autor aos Hebreus nos apresenta uma última verdade que eu quero compartilhar com você. Nos versos 2 e 3, agora o autor nos chama a atenção para quem nós devemos olhar. A galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis, nosso máximo modelo, é o Senhor Jesus. Ele também correu a sua corrida e venceu.
desceu do céu, esvaziou-se, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ele enfrentou a oposição dos pecadores, a vergonha da cruz, o sofrimento da cruz, para a alegria da nossa salvação nele. Lightfoot afirma que da mesma forma que o cristão tem diante de si a carreira proposta, Jesus teve diante dele a alegria proposta. Pois Jesus venceu os obstáculos, derrotou o diabo, triunfou sobre a morte e está assentado à destra do trono de Deus. É para ele que precisamos olhar nessa corrida da vida. Devemos levar em consideração a grande nuvem de testemunhas, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor Jesus. Quando formos tentados a desistirmos diante daquilo que a gente tem vivenciado, lembre-se do Senhor, olhe para o Senhor, perceba o Senhor, tenha o Senhor, meu amado, como teu alvo. É nele que precisamos cravar os nossos olhos quando estivermos cansados, quando estivermos prontos a desistir, quando estivermos prestes a desmaiar, quando estivermos desesperados. É nele que a gente precisa aprender a cravar os nossos olhos. O texto nos diz que devemos olhar firmemente, não de qualquer jeito, não é uma mera lembrança, não é uma mera observação, mas é um olhar firme, um olhar que nada abala, um olhar que ninguém desvia, um olhar que não é desviado pelas adversidades, pelos problemas, pela pandemia, por nada. Um olhar que a toxina das situações, dos sentimentos ou dos pensamentos são incapazes de desviar. Esse olhar é um olhar firme. A palavra grega traduzida por olhando firmemente incorpora a ideia de tirar os olhos das coisas que estão por perto, das coisas que são capazes de desviar a nossa atenção. Esse olhar não é desviado de forma alguma. E conscientemente fixar os olhos em Jesus, o nosso grande alvo. Essa passagem ainda nos sugere a impossibilidade de olharmos em duas direções ao mesmo tempo. Olhamos firmemente para o Senhor, autor da nossa existência, da nossa fé. Isso significa que aqueles que competem, aqueles que correm nessa jornada, nessa corrida da vida, não desistem, mas perseveram até o fim. Não desperdiçam tempo olhando para aquilo que os faz perder tempo. Não desviam o seu olhar e fixam naquilo que os faz minimizar as passadas nessa corrida, mas tem os olhos fixos para o alvo. O autor aos Hebreus nos apresenta essas verdades extraordinárias para que a gente entenda que nessa jornada, nessa corrida, nós precisamos passar da melhor forma possível. Se observarmos essas verdades, se termos essas verdades em nosso coração, nós seremos capazes de atravessarmos esses dias e tantos outros dias de adversidades que possam nos visitar. Mas passaremos cantando, celebrando alegremente a vitória em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para você, meu querido. Esse é o meu desejo para você, minha querida. Que você tenha tais verdades em teu coração e não se esqueça de que nessa corrida existe aquilo que a gente deve considerar, existe aquilo que a gente deve rejeitar, existe a forma com que devemos correr e existe para quem nós devemos olhar. E que você esteja olhando firmemente para o Senhor Jesus. Que nada nem ninguém seja capaz de desviar os seus olhos do Redentor. Que possamos dizer, meu amado, minha querida, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E que você possa dizer, eu sei que
porque o meu Redentor vive e reina, e ele se levantará e fará cessar tudo isso que temos vivido. E dentro em breve estaremos novamente reunidos, celebrando, louvando e adorando ao Senhor. Mas ainda assim, na jornada da vida, na carreira que nos está proposta, até que o Senhor nos chame ou venha resgatar a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que essas verdades fiquem guardadas em seu coração. É o que eu desejo para o louvor da glória do Senhor e para o teu crescimento, meu querido, minha querida. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada um que tem acompanhado, Senhor, a meditação em tua palavra conosco. Pedir sobre a vida de cada família que acompanha a meditação em tua palavra conosco, para que o Senhor possa fortalecê-los, para que o Senhor possa imprimir tais verdades que o autor aos Hebreus apresenta para a gente no coração deles. Senhor, para que nós possamos passar não apenas por tudo isso que temos vivido, mas possamos basear as nossas vidas, tendo essas verdades como diretriz para a gente. Saibamos como correr nessa jornada da vida, Pai, sem perdermos de olhar, sem tirarmos o olhar do Senhor, sem desviarmos o nosso olhar do Senhor, para que sejamos fortalecidos, para que possamos aprender com os seus valores, com os teus princípios, como devemos agir, termos as nossas escolhas da forma mais correta possível. Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos. Precisamos do Senhor, precisamos, Pai, da tua boa mão sobre nós, para que nós corramos a carreira que nos está proposta, na forma com que o Senhor nos ensina. Assim, Pai, fortalece o teu povo, fortalece a tua filha, fortalece o teu filho, fortalece a casa do teu servo, da tua serva, é o que eu peço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Então declara assim comigo, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então abra tua boca, então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Então declare: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia.
Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Até no silêncio Ele trabalha. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Somente espere nele. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E as mãos do Senhor estão estendidas para a sua casa nessa noite. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então vai, declara. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Vai! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Declare: Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com